sou o professor Marcelo Mello, professor de Química, e vou te apresentar hoje, a parte introdutória da estequiometria, que são os cálculos químicos. Lembrança bem rápida para você se posicionar a respeito do assunto. Primeira coisa, massa atômica a gente define como sendo a média aritmética ponderada de uma mistura de isótopos. Vou colocar um exemplo aqui no quadro para você. Na natureza, nós temos dois tipos de boro. O boro 10 e o boro 11. Nas abundâncias, boro 10, 80% e boro 11, 20%. Muito bem. Quando nós analisamos a tabela periódica e olhamos a massa atômica do elemento, no caso do boro, você não vai ver nem o 10 e nem o 11. Você vai ver uma média aritmética ponderada, que eu vou mostrar para você como que é feito esse cálculo. Para nós determinarmos a massa atômica do elemento boro, nós procedemos o cálculo de uma média aritmética ponderada da mistura dos isótopos. Como que isso é feito? Da seguinte maneira: massa atômica do boro, vai ser calculada da seguinte forma. Você multiplica o número de massa pela percentagem correspondente o outro número de massa pela percentagem correspondente, soma e divide por 100. O resultado dessa matemática, que é uma média aritmética ponderada, passa a ser chamada na química de massa atômica do referido elemento. No caso aqui, esse resultado vai dar 10,80, só um minutinho, vamos conferir aqui, 800 mais 220, 1020, dividido, no caso aqui, por 10, vai dar 10,20, é o resultado dessa média aritmética ponderada, e a gente coloca como unidade a letra U. Então, U identifica a unidade para a chamada massa atômica. Muito bem. O que às vezes o aluno fica preocupado? Eu tenho que saber a massa atômica dos elementos? Não, você tem que saber utilizar a tabela periódica. Isso que aparece aqui, nessa média aritmética ponderada, nada mais é do que aquilo que aparece na tabela periódica, ok? Muito bom. Então, toda vez que se mexe com cálculo dentro da química, a massa atômica tem que ser anexada ao texto da questão ou mesmo olhar através da tabela periódica. Muito bem. Outra lembrança importante, que é a massa molecular. A massa molecular consiste em quê? Em você determinar o peso de uma fórmula. Como que nós o fazemos? Por exemplo, vamos considerar a substância glicose. A glicose, ela tem uma fórmula molecular C6H12O6. Calcular a massa molecular é determinar quanto que pesa essa fórmula, ok? Para tanto, qual é o procedimento? É dado a massa atômica de cada elemento, no caso o carbono, a massa atômica é 12, o hidrogênio, a massa atômica é 1, e o oxigênio, a massa atômica é igual a 16. Como que é feito esse cálculo? Você multiplica a massa atômica de cada elemento pelo número de átomos que tem na fórmula. No caso, carbono, 12 vezes 6, 96. Confere. Hidrogênio, cada hidrogênio pesa 1, são 12. 1 vezes 12. E o oxigênio você multiplica por 16. 16 vezes 6, vai dar, só um minutinho aqui vai dar 72 e aqui vai dar 96. Aí você soma, 2, 4, 10, vai 1, 9, 9, 18. Então você responde que a massa molecular da glicose é igual a 180 unidades, ok?
Então você tem, inicialmente, né, como mostrado aqui, como calcular a massa atômica do elemento, que é a média aritmética ponderada, e, usando da massa atômica de cada elemento, você pode determinar o peso da fórmula. Um cálculo básico, né, importante dentro desse procedimento. Muito bom. Agora vamos para a parte, né, que é essencial dentro dessa primeira fala, que é a chamada massa molar. O que vem a ser a massa molar? A massa molar nada mais é do que a massa molecular, como a gente colocou lá, ok? Expressa em grama por mol. Ah, mas o porquê dessa diferença de U para grama por mol? Vocês vão perceber que no desenvolvimento do assunto, né, essa dúvida vai ficar esclarecida de forma bastante interessante. Então, quando você tem a massa molecular e vai expressá-la em grama por mol, aí você passa a chamar isso aí de massa molar. Então, por exemplo, no caso aqui da nossa glicose, confere, cuja massa molecular é 180. Então, para a glicose, a massa molar será 180 grama por mol. E o significado dessa palavra mol também é bem abrangente e a gente vai identificar para vocês posteriormente, ok? Então, nós temos massa atômica, temos a massa molecular, que é o peso da fórmula, e quando essa massa molecular ela é expressa em grama por mol, nós temos, né, a chamada massa molar. Importante, a maioria dos vestibulares já colocam dentro dos cálculos da química o valor da massa molar já calculado previamente. E, fechando essa parte, vamos falar na quantidade de matéria, representada pela letra N, e atenção aqui agora, quando se fala em quantidade de matéria, às vezes o aluno não consegue relacionar uma outra identidade para isso aí, que nós chamamos de número de mols. Então, toda vez que nós falamos em número de mols ou quantidade de matéria, estamos falando a mesma coisa, ok? Muito bem. E que consiste essa quantidade de matéria, número de mols? Consiste na relação entre uma massa qualquer, uma massa arbitrada ou arbitrária, confere, e a massa molar, visto aqui anteriormente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha, 200 gramas. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, 220 gramas de gás carbônico, CO2. De acordo com o peso do carbono e do oxigênio, a massa molar do gás carbônico é igual a 44 gramas por mol. O que isso aqui quer dizer? Que cada 44 gramas de gás carbônico equivale a 1 mol. Mas se a gente tem 220 gramas de CO2, gás carbônico, qual é a quantidade de matéria que a gente tem? Qual o número de mols que a gente vai encontrar? Se você aplicar a expressão N igual, né, a massa arbitrária, né, 220, a massa que é arbitrada, 220, a massa molar, 44, esse quociente dá exatamente igual a 5. Vamos fechar. Então, 220 gramas de gás carbônico corresponde em quantidade de matéria, em número de mols, igual a 5 mols de CO2. Ok? Bom, o que você pode pensar? Bom, eu posso usar a fórmula, mas você pode usar uma regra de 3. Como? Você interpreta isso aqui. O que isso aqui quer dizer? Que cada 44 gramas equivale a 1 mol. Se 44 gramas equivale a 1 mol, 220 vai corresponder a
N, né? Normalmente fala que é X, mas eu gosto de colocar identidade química. Então, se você monta essa regra de 3, repito, 44 gramas está para 1 mol, assim como 220 estaria para N. Você vai encontrar esse valor, ok? Então, aqui você tem, né, um apanhado bem rápido e objetivo, tá? Essa parte primeira introdutória dos cálculos dentro da química. Se você chegou até o final dessa nossa fala, né, se inscreva, dê seu like e compartilhe.